quem também foi bamba ao fazer da vida a luta e da luta seu refrão. Embora seus passos não sumam de nossa memória, a lembrança não fica nos livros de história forjados com sangue popular. Porém seu legado por certo há de ter seu lugar quando um novo enredo se organizar. Boa noite a todo mundo. Sou Bernardo do Pessoal. Eu conheci o professor José Paulo Neto do passado na ProPuc em função da comemoração da Comuna de Paris, né? E foi um prazer como foi agora também. Você encerrou a palestra no seguinte, citando Mário de Andrade, que o passado não é exemplo, é da lição, né? Então eu queria tirar algumas lições, né? Não tirar lições, ver como é que a gente tira lições da exposição e citando o que fazer, né? Porque no que fazer, ele criticava quem usava a arte da tesoura, né? Ele criticava exatamente, claro. Porque os espontaneistas... Ele foi vítima disso, né? Sim, né? Os espontaneístas se referiam ao programa de Gotha do Marx, que o Marx diz no programa de Gotha, se não me engano, que um passo qualquer vale mais que 1000 programas. Né? E aí os espontaneístas diziam que aquele ascenso de massas permitia disputar da teoria, que a massa estava avançando. E o que o Lenin fala citando Marx, né? que era possível, era permitido fazer acordos com partidos de fora da classe para tarefas práticas do partido. No entanto, que nunca se chegasse a fazer comércio dos princípios. Está no livro isso, né? Eu queria perguntar para os dois da mesa, por favor, né? A gentileza de dizer quais são os princípios que vocês sustentam para que a gente não faça comércio deles. Obrigado. Não, é que a gente vive uma luta ideológica muito dura, particularmente após a queda da União Soviética, do Muro de Berlim, e isso abriu espaço para um conjunto de expressões políticas reivindicarem essa questão do estigma, particularmente o estigma da foice e do martelo, e abandonar esses símbolos. E o que se viu como resultado disso foi o abandono não só dos símbolos, mas o abandono do marxismo e do proletariado com perspectiva de transformação. Então, eu só para defender aqui a parte que me toca, por exemplo, os cristãos têm a cruz há mais de 2000 anos e continua existindo. Então, nem sempre abandonar o imaginário simbólico significa que você está no caminho certo. Eu acho que a conjuntura, a realidade e o momento histórico é que define qual que é o elemento mais importante para fazer a ligação entre as ideias revolucionárias e as massas. Meu nome é Thiago, sou da UJC e queria estar fazendo uma pergunta para os dois camaradas aí. E é uma pergunta um pouco capciosa, né, de se fazer aqui e tudo mais, mas Thiago. E eu gostaria de saber dos dois camaradas aí, aonde, isso vai ser um pouco até tecnicista, né, mas aonde o movimento se encerra, né, e aonde se cresce o partido aonde, assim, o movimento social se encerra enquanto movimento social, onde dá abertura para o partido e a importância dos dois, né, na instituição revolucionária. Vou começar pelo meu querido Edmilson. Ai, caramba, desculpa. Então eu posso falar sentado? Anjo tem costa, né? Educação, desculpa, Edmilson. Edmilson, ninguém aqui na mesa falou em abandono de símbolo não, hein? Salvo erro, nem Gebrim nem eu. Eu quero dizer que eu continuo conservando a foice e o martelo, acho que ela é melhor do que a cruz, hein? Também acho que a queda do muro, que a meu juízo caiu para o lado errado, né? Sempre digo isso, trouxe uma série de, não apenas de necessárias autocríticas no campo dos comunistas, mas, sobretudo,
confundindo lamentação com autocrítica, abrindo espaço para perder de vista a perspectiva da revolução como tal. Acho que você tem toda a razão nisso, mas eu acho que já está acabando, né, Edmilson? Depois dessas sucessivas crises do capitalismo, para a gente não entrar na análise dela, vamos chamar de crises, é meio difícil defender essa ordem social, né? Então, ô Bernardo, eu posso ser meio... Cadê o Bernardo? Está por aí ainda? Eu posso ser meio simplista, não é? Eu acho que alguns princípios, porém, são claros. Por exemplo, a independência de classe. Podemos fazer acordo, podemos fazer aliança, algumas conjunturais, outras até de mais largo prazo, mas com uma condição: garantindo a independência e a autonomia da ação da classe operária. Isso leva a uma outra característica, sobretudo quando a gente está fazendo alianças a médio prazo. É não sacrificar nessas alianças os interesses imediatos da classe operária. Se você sacrifica em nome do futuro, a partir daí é uma porteira aberta, é impossível fazer qualquer exigência. Agora, eu tenho para mim, e acho que isso é muito polêmico, se os trabalhadores não montam um arco de aliança, eles serão derrotados. O meu partido, por exemplo, fala num bloco revolucionário dirigido pelo proletariado. Uns companheiros de outros partidos, de outras organizações, polemizam, discordam. Estou convencido que a ideia de construção de um bloco revolucionário, e nesse bloco revolucionário cabe, em princípio, cabemos todos nós, com a hegemonia e a direção do proletariado. Eu acho que essa é a maneira de deixar claro o seguinte: sem aliança, você cai no isolamento político, e para os trabalhadores o isolamento é a derrota. Ô Tiago, eu não acho que a sua pergunta é capciosa, não. Eu acho que esse é um dos problemas que nós temos hoje mais graves, não é? O movimento operário, não é? Quando se instaurou, quando se articulou, quando se estruturou em partido, ele não deixou de ser movimento. Mas não tem dúvida nenhuma de que na segunda metade do século XX, movimentos sociais com caráter político se multiplicaram, não é? E a experiência dos partidos comunistas nos vários países sempre foi uma experiência meio complicada, não é? Como se articular a esses movimentos sem se deixar colonizar por eles, não é? Uma coisa característica de movimento social é que ele tem fins determinados e particulares. A instância de universalização é o partido. Então, o partido não pode ser colonizado por um movimento social. E parece que não dá muito certo quando o partido quer dirigir o movimento social. Essa articulação é muito difícil, né? Falando aqui é muito claro para nós. Como fazer isso nas lutas particulares, determinadas, concretas, não é uma coisa simples. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que pode te decepcionar. Nos últimos 20 anos, um movimentismo tomou conta da juventude. Partido político é um trambolho, partido político já era, movimento é que é a solução. Eu quero dizer que eu estou convencido que isso é um gravíssimo equívoco. O movimento político tem o seu espaço, tem o seu papel, tem o seu protagonismo. Os partidos políticos, especialmente os partidos de esquerda, precisam da existência de fortes movimentos políticos. O movimento político não é partido. Os movimentos, os chamados movimentos sociais, têm uma possibilidade de integração à ordem que é enorme. E não tem nada de mais disso, não. É da sua natureza. Eles lutam por interesses particulares e específicos. Quando um movimento diz lutar por interesses gerais, ele está virando partido político. Eu não acho mal isso, não. Eu acho legal, mas que o diga, não é? Que diga, olha, nós somos um partido político, ou queremos ser um partido político. O que para mim é claro eu tenho uma posição antimovimentista. Quem acha que movimento social
substitui partido político, está equivocado, está profundamente equivocado. Paro por aqui, mas eu não posso. Você me dá um minuto, né? Porque aquele negócio lá do Estado e do partido, eu sei que grila muita gente. Eu tenho clareza disso, porque os que me conhecem sabem, não é? Eu não renego a experiência do chamado socialismo real. Eu acho que o socialismo real foi uma enorme conquista para a humanidade, não é? Mas também não acho que aquilo era paradisíaco. E não acho que aquela coisa caiu pela conspiração do Reagan e do Papa João Paulo. Caiu que, do ponto de vista político, já estava sem base há muito tempo. Senão, a gente transforma a posição política comunista em religião, fé, sectarismo, fundamentalismo. Mas havia uma coisa complicada nos países socialistas. Em todos eles havia uma constituição, não é? Mesmo quando você falava em república popular, não é? Democracia popular, em todas elas o partido aparecia como o guardião da revolução. Isso é a expressão clara, não é, da identidade do partido com o Estado. E aí o que acontecia? A campanha do partido internacionalista, para ajudar o povo do Vietnã na sua luta contra a brutal agressão imperialista. Vamos dar mais 2 horas de trabalho na fábrica. Mas não eram só os comunistas que davam as 2 horas de trabalho na fábrica. Não eram só os membros do partido. Era todo mundo. Ou seja, era uma diretiva do partido que tinha o poder imperativo de Estado. Convenhamos que essa coisa é um absurdo. Na União Soviética se tinha um partido com 25 milhões de membros. Mas as suas decisões eram para ser cumpridas por todo mundo. Caramba, como é que é isso? Eu não entro no partido e, no entanto, eu estou subordinado à disciplina dele. Vocês imaginem isso em escala estatal. É um troço muito complicado. Eu estou convencido que essa experiência não deu certo. Agora, eu acho que Lenin não tem nada a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso as gerações subsequentes, as dificuldades da construção do socialismo, não é? Quero lembrar para vocês que todos nós estamos lutando até hoje para o rompimento do bloqueio com relação a Cuba, não é? E como é que foram os primeiros anos da União Soviética? E como é que foi a agressão nazifascista? Se a gente não levar isso em conta, isso não pode ser desculpa. Atenção, isso não pode ser desculpa. Mas se a gente não levar isso em conta, a gente não consegue, inclusive, ressaltar os reais ganhos para os trabalhadores, e não só da União Soviética, os trabalhadores do mundo. Quero lembrar para vocês que não teve estado de bem-estar social na Europa Ocidental por acaso, não. Não foi só pela luta dos trabalhadores, não. Era o pavor que a burguesia euro-ocidental tinha das tropas do Pacto de Varsóvia. O nó agora, companheiros, é que não tem o lado de lá para eles terem medo, né? Eu vi muito neguinho satisfeito aí na rua. 1, 2, 3 mil, abaixa a ditadura na Polônia e no Brasil. Quem não se lembra disso? Espero que não haja nenhum deles aqui. Mas ninguém é recuperável, as pessoas... Agora o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo lá, não abriu o fim da Guerra chamada Fria, não abriu o período de paz, não. Abriu agressões brutais a estados mais frágeis, um assassinato, genocídio, não de combatentes, mas de civis, de mulheres e de crianças. Agora, só tem um polo. Que bom, né? Eles decidem quem é o terrorista, quem precisa ser invadido. Eu não sou um saudosista, não sou uma viúva do que se passou lá, mas é só para chamar a atenção de que a gente tem que avaliar os eventos históricos com muito cuidado. Obrigado, é só isso. Bom, Zé. Ô, Gebri, você me humilha, sabia? Por quê? Com a tua juventude, você fala em pé. Eu fico tão feliz de poder falar sentado. Isso nós conversamos depois. Nós estamos numa puxação de saco hoje, até de gado estamos tomando. Bom,
perfeita concordância conceitual com a tua exposição, especialmente nessa resposta do partido movimento. O que eu chamo a atenção, e isso está ligado um pouco à questão geracional, é que este processo que nós estamos vivendo agora, de retomada das estratégias revolucionárias, pós todo o impacto dos anos 90, nos traz um debate que reconfigura, inclusive, né, até semanticamente algumas coisas. Veja, o termo partido, que classicamente nós usamos da forma correta, evoca, na maioria das pessoas, né, o que o contexto gerou na forma de luta partidária, dos partidos estabelecidos, né, pela legislação e tal. E muitas vezes o movimento político representa aquelas formas organizativas de partido. Né? Então, qual o debate que era muito tenso no início dos anos 90? Você se defrontava com um movimento social que tinha centralismo democrático, unidade e ação, né? E um programa estratégico definido, e um programa que estava centrado, né, na questão do poder, e isso era um movimento. E do outro lado... Perdão, cara, isso não é um movimento. Não é um é, partido, claro que é um partido para nós. É um partido para nós, é um partido para os clássicos. Né? Mas veja, quantos movimentos nos anos 90 tinham essa característica quando a referência maior de partido deixava de ter? Né? Veja, esse debate, ele tomou para toda uma geração, né, uma mudança de conceitos que pouco a pouco vai sendo compreendida. Hoje se entende que partido não é aquilo que leva o nome partido. A Frente Sandinista de Libertação Nacional é um partido. Muitos movimentos, muitos partidos chamavam movimento. Veja, o que dá a natureza, o que dá o conteúdo do partido é a sua estrutura, os seus elementos fundantes, seus elementos organizativos. E isso é o partido. Esse debate, eu acho que de certa forma, né, se liga um pouco ao debate dos símbolos, Edmilson. Veja, esse é um debate bem mais complexo, bem mais polêmico, com certeza, se tivéssemos oportunidade de aprofundar. De certa forma, acho que podemos aprender até de conceitos que fogem, né, dos clássicos marxistas e até algumas contribuições do pensamento e da psicanálise. Mas quando a gente está falando de símbolo, é algo diferente de um símbolo. O símbolo, né, nos evoca um símbolo, nos evoca mais do que uma mensagem. Ele nos evoca um conjunto de elementos históricos, de conhecimentos. Os símbolos se reconfiguram. O teu exemplo é muito bom, Edmilson. Veja, a cruz, esse poderoso símbolo cruz, né? Que ao mostrar uma cruz para qualquer um aqui, né? Veja, as pessoas não sonham com símbolos, as pessoas sonham com símbolos. Os sonhos são simbólicos, a linguagem de sonhos é simbólica. Quando eu mostro uma cruz, eu evoco mais do que, né, um signo qualquer, uma definição qualquer. Eu evoco um conjunto de experiências, eu evoco um conjunto de elementos. Veja que interessante, o símbolo cruz foi o símbolo construído pelo Império Romano para, né, impedir e reprimir. Né? Qual era a ideia da cruz? A ideia da cruz, né, onde eles crucificaram toda a revolta espartaquista, né, a revolta dos Espartacos. A ideia da cruz era, ao ver uma cruz, as pessoas temerão de tal forma o Império Romano, né, que ele assegura a dominação do Império Romano. E, no entanto, a cruz é completamente reconfigurada. Os símbolos se reconfiguram. Né? Veja, o que eu acho é que a linguagem simbólica é parte de uma estratégia revolucionária. Então, se nós estamos falando de símbolos, nós temos que ver quais os símbolos que hoje, nesse momento histórico, traduzem melhor a necessidade de alianças de classes necessária num processo revolucionário. Os problemas concretos que uma revolução coloca na questão da tomada do poder, como inclusive a questão de como lidar com os setores militares, se é possível disputá-los ou não, se é possível dividi-los ou não. Vejam, os símbolos são parte disso. Quem são os setores de classe que se colocam? E nisso nós sabemos, Zé, que nós temos bastante, já debatemos, temos bastante identidade nisso. Por mais que, e não há dúvidas do papel do proletariado como uma força motriz, como uma construção de aliança, essa aliança na estrutura social brasileira é mais ampla do que o campesinato. Ela envolve setores de um campesinato médio, ela envolve setores médios, mas que envolve setores da própria pequena burguesia, ou a pequena burguesia está fora do campo revolucionário.
Ou os revolucionários terão que lidar com milhões que fazem parte da estrutura social. Veja, se a revolução é de verdade, se a revolução é um problema concreto, né, o programa de uma revolução e a simbologia de uma revolução devem, desde já, traduzir concretamente os elementos dessa estratégia. E esse é um debate profundo, esse é um debate complexo. E eu acredito, né, pessoalmente, que a simbologia de uma luta revolucionária deve traduzir também, né, os elementos da estratégia que nós queremos construir. Claro que é um debate, né, muito complexo. Claro que todos nós temos um apego histórico, né, aos símbolos que são históricos, né, e que fazem parte desse patrimônio gigantesco do qual não queremos abandonar. Né? Mas vejam, isso eu acho que é um elemento importante do pensamento do Lenin. Né? A centralidade em torno da questão da conquista do poder. A conquista do poder, com esses princípios que o Zé levantou, e falando dos princípios e fazendo propaganda aqui para vocês, né? Você podia botar esse aqui também, de acrescentar um pouquinho na promoção. Né? É um bom livro, né, Zé? Jean Salem. Né? Ele tenta fazer um esforço de resumo das ideias leninistas. E acrescentando ao que o Zé falou, né, ele levanta aqui 6 teses. Só leio os títulos delas, porque de certa forma elas correspondem um pouco, né, a essas ideias. Eu não chamaria tanto de princípios, mas de teses fundamentais. Ele está feliz nessa expressão. Né? 6 teses do Lenin sobre a Revolução. 1. A Revolução é uma guerra, e a política é, de uma maneira geral, comparável à arte militar. 2. Uma revolução política é também, e sobretudo, uma revolução social. Uma mudança na situação das classes em que a sociedade se divide. 3. Uma revolução é feita de uma série de batalhas. Cabe ao partido de vanguarda fornecer em cada etapa uma palavra de ordem adaptada à situação objetiva. Cabe a ele reconhecer o momento oportuno para a insurreição. 4. Os grandes problemas da vida dos povos nunca são resolvidos senão pela força. 5. Os socialistas não devem renunciar à luta pelas reformas. Isso é a essência do pensamento Lenin. Há hoje toda uma moda, não, se falou de reforma é reformista. Né? Ser revolucionário hoje é a ruptura imediata, não é real. Os revolucionários são reformistas. E no que os revolucionários se distinguem dos reformistas? É que os revolucionários não param nas reformas. Entendem o papel das reformas, né, como acúmulo, como construção. Né? Mas esse é um debate central. Esse é um debate central. Né? Quantas vezes a gente fala, somos contra a reforma agrária, somos contra a reforma... Né? Veja, ao falar isso, você delimita um campo, você estreita um campo, você isola a classe trabalhadora. É possível a classe trabalhadora isoladamente se contrapor? Numa revolução social, as classes não ficam neutras. Numa revolução social, quem não está do seu lado, né, pode permanecer momentaneamente neutro, mas estará contra você. Né? Portanto, essa é uma questão concreta. E acho que a última tese, 6. Na era das massas, a política começa onde se encontram milhões de homens, ou mesmo dezenas de milhões. Deslocamento tendencial dos focos da revolução para os países dominados. Ou essa questão que você levantou, né, dessa compreensão de como a organização se adapta à necessidade de ser essa ferramenta, onde não há contradição, né, entre a ferramenta de quadros e essa ferramenta de massas, né, porque entre elas há exatamente essa relação dialética. Entre elas há uma relação que é determinada fundamentalmente pelo momento histórico, pela necessidade da luta de classe. Acho que esse livro, né, é um livro muito importante e que tem uma coisinha ainda mais nele, né, sobre quando você falava do socialismo real. Ele começa com uma pungente declaração que nos relembra a importância histórica do que foi a União Soviética. Não só para a Revolução, né, mas para barrar o nazifascismo, para defender a humanidade. Né? E para construir essa experiência concreta, que mesmo nos seus erros, muitos dos quais apontados pelo Zé Paulo, e Zé Paulo, você tem uma excelente obra sobre isso, que é importante, saindo daquele pequeno caderno, como é que chama aquele teu livrinho? Crise do Socialismo. Crise do Socialismo, extremamente atual, um pequeno livro. Né? Esse livro é um livro que demarca exatamente essa necessidade aqui, ó. Né? Demarca exatamente essa propaganda. E ganhou um autógrafo agora, hein? Tá claro que
Bom, o Miguel vai pensar uma promoção boa agora. Ele comprar todos, né? Ganhar esse aqui autografado. Mas exatamente compreender o que é o significado, né, do que foi essa construção do chamado socialismo real, que é a grande experiência de construção da humanidade. E exatamente por ter essa experiência, exatamente pelo proletariado ter exercido a sua vocação de poder na Revolução de 1917, né, é que é possível que gerações como a nossa, né, aproveitem as próximas janelas revolucionárias que se colocarão para nós. E se colocarão. E se colocarão. Tem grande chance, grande possibilidade, principalmente para os mais jovens, que recaiam sobre nós. E exatamente, né, é isso que nos dá essa alegria, essa felicidade de estarmos aqui nessa noite, pensando em estratégia revolucionária, né, homenageando uma estratégia revolucionária e principalmente entendendo o que é um clássico, o que é a vigência de um clássico. Né? A vigência de um clássico não é a cópia de fórmulas, mas é a compreensão da sua essência, dos seus elementos centrais. Né? E na medida que essa geração pode fazer isso, e pode fazer isso inclusive pelas derrotas, porque era muito mais complexo para nós que vivemos aquele período, né? Ler autores que não eram os mesmos autores consagrados, né? Havia um limite, havia um estancamento do pensamento, que felizmente nesse momento nós não vivemos. É isso que nos dá essa possibilidade gigantesca de resgatar a teoria e resgatá-la de uma forma muito mais democrática e compatível com o nosso tempo. Muito bem.